e meninas do 8º ano. Na nossa aula de hoje, vamos observar alguns pontos do livro, páginas 78 e 79, que fala sobre a questão da crise econômica na França Antiga e a convocação dos Estados Gerais. Vamos observar que o rei da França, ele teve um grande domínio, um grande poder de decisões diante da população, diante do descontentamento de grupos da camada social, vamos dizer assim, das classes sociais, onde esse descontentamento estava envolvendo terceiro estado, camponeses, segundo estado, burgueses, e propriamente o primeiro estado, a Igreja Católica ou representantes de dentro do reino que não concordavam com ações mediante ao continente europeu, mediante ao que estava acontecendo no território. Para a gente ir diretamente para o livro, páginas 78 e 79, vamos lá para a chamada. Ana Luísa. Presente. Bruna Eloá. Presente. Elizabeth Cristina. Evelyn. Presente. Robson. Grazi. Presente. Gabriel Amorim. Ícaro. Presente. João Isaac. João Vitor. Presente. Juan Gabriel. Presente. Juliana. Kaique. Presente. Laura Giovana. Matheus. Maxwell. Presente. Rodrigo. Sabrina. Presente. Thalita. Yasmin. Presente. E Yuri. Presente. Professora, eu vou precisar fazer anotações no caderno? Não, não vão. Vocês vão fazer marcações no livro, onde essas marcações vão ajudar vocês a responderem propriamente o TD, que aborda muito a nossa questão da França no Antigo Regime, vão ajudar vocês a responderem atividades que irão aparecer no decorrer do nosso mês falando sobre a França e também com relação ao debate e questionamento que vamos ter aqui no decorrer das nossas aulas, onde o momento que eu faço pergunta para vocês, vocês estão sendo avaliados, então eu estou vendo se você está prestando atenção ou não. Se você respondeu, errou, tudo bem, esse é o seu momento de errar. E é o momento de você tirar a sua dúvida. Mas permanecer no erro é outra história. Então, a gente vai acompanhar o livro, página 78, Crise Econômica. Vou colocar aqui para quem não tem livro poder acompanhar. Professora, tá aparecendo preto, branco e amarelo. Tem nada não, viu? Eu só alterei a cor para poder ficar fácil de compreender. Bora lá. Crise econômica. Começando. Eu vou começar a ler uma parte e depois eu peço para vocês continuarem a leitura e vou explicando. Nós temos o seguinte. A França conheceu um período de grande prosperidade econômica nos séculos XVI e XVII, que enriqueceu a burguesia comercial e financeira do país. Quando ele fala que enriqueceu a burguesia, com base no que já vimos em aula anterior, nas aulas que vocês já estudaram, que vocês já assistiram, a burguesia compreende o primeiro estado, o segundo estado ou o terceiro estado? E aí? O segundo estado. Burguesia compreende primeiro, segundo ou terceiro estado? Segundo estado. Segundo. Segundo estado. Quem compõe o terceiro estado?
Quem compõe o terceiro estado são os camponeses. Camponeses, comerciantes e artesãos, eu acho. Que são chamados de pequenos burgueses. Eles pagam os impostos, mas que 80% são camponeses. A situação começou a se inverter no início do século XVIII, quando uma sequência de safras agrícolas ruins trouxe 3 efeitos principais. Então, quando eu digo uma consequência de safra ruim, várias situações ocorreram no território da França que fizeram com que essa safra ela não prosperasse. Primeira questão, o solo enfraquecido por conta das guerras, por conta dos conflitos que tinham propriamente dentro do território. Segunda, a falta de água, chuva, que não ocorreu durante muito tempo, os solos ficaram impróprios. Terceira questão também, como muitos dos camponeses, para um meio de sobrevivência, vamos dizer assim, praticavam a agricultura por seu sustento, para pagar os altos impostos e também levar produtos para o reino, chegou um momento que eles não tinham mais como produzir em grande quantidade. Então, essas situações agravaram a questão agrícola na França, onde teve 3 efeitos. Quais foram esses 3? A alta geral dos preços, então os produtos passaram a ser mais caros nos comércios, principalmente dos cereais. A fome atingiu a população pobre do campo e da cidade e a queda na arrecadação dos impostos. Então, aí no primeiro parágrafo, vocês vão marcar os 3 efeitos principais até impostos. Sublinhem aí. Os 3 efeitos. Aí a Bruna pode estar pensando, professora, eu não tenho um livro, eu não tenho como marcar. Então, no seu caso, você pode copiar para você não ficar sem, vamos dizer assim, sem informação para responder o TD. Então, você pode copiar. Marcaram? Os 3 efeitos principais. Até impostos. Marca os 3. Quando ele fala da alta geral dos preços, o que é que acontece? Como os preços nesse período, eles tinham a safra, ela era pouca, eles estavam produzindo pouco, então eles começaram a cobrar mais caro. Quando eu digo eles, não são os camponeses. Quando eu digo eles, estou me referindo aos comerciantes. Eles que lucravam, os camponeses, eles não lucravam tanto. Por que eles não lucravam? Porque eles não tinham conhecimento do valor do real, do valor do dinheiro, do valor da moeda. Não sabiam ler, não sabiam escrever e muitos eram enganados. Segundo ponto, a fome. A fome passou a acontecer nesse período na França, por quê? Como 80%, então, como eu estava mencionando a questão da fome, porque 80% da população francesa eram de camponeses, esses camponeses, eles não tinham profissões, eles praticavam agricultura, que era por seu sustento, ou como eu já mencionei lá no começo, vender para os comerciantes, para que esses comerciantes vendessem nas feiras, ou distribuir o alimento para o reino, que também era uma forma de pagar o imposto. Então, eles tiravam primeiro o do comércio, o do reino, e o que sobrasse seria para o seu alimento, para o seu sustento. Por isso que um dos efeitos, uma das crises, foi a questão da fome. E depois, a queda da arrecadação dos impostos, como principalmente os agricultores, né, vamos dizer assim, os camponeses, eles não tinham os cereais para vender, então, automaticamente, eles não iam ter dinheiro para pagar os impostos. Então, o rei, a monarquia, acabou sofrendo com essa arrecadação dos impostos. Segundo parágrafo, Sabrina, lê aí para mim o segundo.
Sabrina? Sabrina? Oi. Lê aí o segundo parágrafo. Para agravar a dificuldade, a França havia auxiliado as 13 colônias da América do Norte na guerra pela independência em relação à Inglaterra, sua principal inimiga. A participação do conflito geral ainda mais dispersa para o ouro da França. As dívidas cada vez maiores do Estado minaram a força da monarquia. Pronto, deixa eu explicar aqui alguns pontos que são mencionados, né? Que a Sabrina leu. Bora lá. Primeira questão que foi falada no parágrafo. Nós temos o agravamento das dificuldades com base no auxílio às 13 colônias. O que foram essas 13 colônias? No continente americano, especificamente na América do Norte, durante um bom tempo, o território ele foi colônia dos ingleses, onde essas 13 colônias, que eram conhecidas como colônias de povoamento, colônias de exploração, colônias do norte e colônias do sul, elas se uniram para se tornar independente, deixarem de ser colônia da Inglaterra. Nesse momento de união, a França se aliou a eles. A França foi aliada a essas 13 colônias. Então, ali numa disputa de independência, uma disputa territorial, uma disputa de poder, a França acabou tendo prejuízos, porque ela investiu no militarismo, ela investiu dinheiro para manter esses soldados lá na América do Norte, nessas 13 colônias, mas que ela não teve praticamente retorno. As 13 colônias se tornaram independentes, formando assim o país Estados Unidos. Esse nome vem exatamente porque foi a união dos estados. Então, Estados Unidos da América é o país que se formou após o conflito das 13 colônias com a Inglaterra. E aqui entra o ponto da Inglaterra ter um problema com a França. A França, ela não aceitava a Inglaterra ter grandes poderes. A França tinha a Inglaterra como uma de suas principais inimigas. Por isso que Napoleão Bonaparte, lá no seu período de revolução, no seu período de poder, chefe de exército, chefe das tropas francesas, ele determinou que nenhum país europeu poderia comercializar com a Inglaterra. Estavam proibidos. Esse processo foi chamado de bloqueio continental. Só que um país da Europa não cumpriu, que foi Portugal. E por que Portugal não cumpriu? Porque lá no período das grandes navegações, portugueses e ingleses tinham apoio, parceria comercial. Inglaterra tinha muito dinheiro, Portugal tinha pouco. Inglaterra não tinha nenhum conhecimento náutico, Portugal já tinha. Então, Inglaterra financiou essas navegações portuguesas. Eles se aliaram. Então, tudo que eles explorassem, tudo que eles vendessem, tudo que eles comprassem, era dividido entre eles. Então, quando Napoleão determinou essa ordem de bloqueio continental e Portugal não cumpriu, o que foi que Napoleão falou? Ai, não vai cumprir não? Pois se prepare que vamos invadir o seu país. E os franceses foram invadir Portugal. Só que o rei de Portugal, o rei Dom João, ele não ficou lá esperando para guerrear, não. O que foi que ele fez? Durante a madrugada, durante a noite, conseguiu juntar o maior número de pessoas da corte real, conseguiu juntar o maior número de objetos, vamos dizer assim, de bens que a corte portuguesa tinha e veio fugido para o Brasil.
Portugal foi invadida? Foi. Quando Napoleão chegou em Portugal, ela estava lá, vamos dizer assim, à míngua. O que isso significa? Não tinha ninguém comandando o país. Napoleão se apossou do território, mas os ingleses disseram o seguinte: você pensa que vai ser assim? Manda fechar o bloqueio comigo, impede os países de comercializar, invade o país que é meu aliado. Você pensa que vai ser assim? Você pode ter a força militar que seja, mas eu não tenho medo e vou guerrear com vocês. Os ingleses foram para Portugal, guerrearam com os franceses e colocaram eles para fora, tendo o poder de volta para Portugal. Desde então, o rei Dom João, que estava no Brasil, recebe uma carta comunicando que o seu território havia tido domínio novamente, que precisava do rei para comandar o povo. Dom João retorna a Portugal e deixa no Brasil seu príncipe regente. E aí dá início a nossa história do Brasil com Dom Pedro. Dom Pedro I e Dom Pedro II, que são assuntos que a gente vai estudar mais adiante. Mas o que é que a gente pode perceber? Que de um movimento, de uma situação lá na França, lá na Europa, mexeu com várias situações em outros territórios. Mexeu com as 13 colônias na América do Norte, dando aí o conflito para a formação e independência dos Estados Unidos. Mexeu com Portugal, que influenciou no nosso país, no movimento histórico que nós temos de história. Então, um conflito de um país modifica qualquer situação em outro país. Deu para compreender? E aí? Sim? Bora lá. Terceiro parágrafo. Fala o seguinte: a saída para a crise era implantar uma reforma fiscal que significaria o fim de muitos privilégios da nobreza e do clero e obrigava todos a pagarem os impostos. Olha o que foi que o rei da França determinou. O rei Luís XVI. Olha o que ele determinou. Até então, só quem pagava os impostos eram os camponeses e os burgueses da classe mais baixa, os pequenos comerciantes e os pequenos artesãos. Com a crise, ele determinou o seguinte: todos vão ter que pagar os impostos agora. A igreja, que era o clero que não pagava, agora vai ter que pagar. A nobreza que não pagava agora vai perder vários privilégios. O que é perder esse privilégio? Banquetes, festas, roupas. Tudo isso era bancado pelos impostos pagos pelos camponeses. Então, o rei Luís XVI, diante da crise, ele tentou aumentar os impostos. Ele tentou ter os impostos como uma forma de acabar com a crise dentro do território. A monarquia, eles não trabalhavam não, meu povo. Tudo que eles tinham era bancado pelos camponeses que pagavam os impostos. Então, se estava numa crise, se eles não tinham como pagar, automaticamente o rei não ia ter mais banquetes. Quando eu falo banquetes, é propriamente festas e propriamente o alimento mesa farta, não iria ter. Não iria ter mais roupas com fios de ouro, roupas de seda, não iam ter mais perucas que eles usavam como uma forma de mostrar que eles eram soberanos. Os estudos dos príncipes e das princesas, os livros, as bibliotecas, tudo isso eles iriam deixar de ter. E automaticamente o rei poderia perder força diante do povo, que o povo poderia se revoltar contra ele. Porque até então o povo, eles não tinham conhecimento de que o rei só tinha toda aquela riqueza porque ele recebia os impostos pagos pelos camponeses. Eles não tinham esse conhecimento. Então o rei tinha medo que eles percebessem isso. Então começou a criar várias situações, ou seja, cobrar impostos não só dos camponeses, mas também das outras camadas sociais.
Então, essa foi uma das principais, vamos dizer assim, metas, foi um dos principais objetivos criados pelo rei Luís XVI para acabar com a crise financeira, a crise econômica dentro do seu território. Aí, continuando o último parágrafo. A medida foi rejeitada pela Assembleia dos Notáveis e pelo Parlamento, que era controlado pelo primeiro e pelo segundo estado. Aí a gente vai pensar. Vamos pegar eu, vocês que estamos aqui na aula. Somos membros do primeiro e do segundo estado. Até então a gente não pagava nenhum imposto. Éramos isentos, vivíamos bem às custas dos que os camponeses pagavam. Comprávamos os produtos nas feiras a preço baixo. A partir do momento que o rei determinou que a gente agora, primeiro e segundo estado, clero, nobreza, os burgueses vão ter que pagar impostos, vão ter que arcar com o que estão necessitando, a gente vai aceitar? E aí? Não. Não. Então vai acontecer o quê? Uma manifestação, uma rebelião, uma revolta, um desconforto, início de uma guerra. Então, a Assembleia dos Notáveis e do Parlamento, que era representado pelo primeiro e pelo segundo estado, eles não concordaram. Então, eles não concordando, o rei Luís XVI já teria uma outra situação a resolver. Como contornar a situação com os componentes do primeiro e do segundo estado? Como eu vou conseguir trazer essas pessoas para o meu lado e eles compreenderem que o que eu estou fazendo é para o nosso bem? E aí dá início a grandes conflitos que a gente vai ver na página 79, a convocação dos estados gerais. Aqui na página 78, o que vocês vão marcar para a gente passar adiante? Marquem aí, ó. No terceiro parágrafo, onde tem diante da crise, marque aí. O rei Luís XVI tentou aumentar os impostos. O rei Luís XVI tentou aumentar os impostos. Aí lá no último parágrafo, a saída para a crise era implantar uma reforma fiscal. A saída para a crise era implantar uma reforma fiscal que significaria o fim dos privilégios da nobreza e do clero, obrigando todos a pagarem os impostos. A saída para a crise era implantar uma reforma fiscal, que significaria o fim de muitos privilégios da nobreza e do clero, obrigando todos a pagarem os impostos. Daí a gente vai para a página 79. Nesse período, se eles não pagassem os impostos, se eles não pagassem o que era cobrado, o que acontecia? Primeiro, eles olhavam o que você tinha dentro da casa como valioso, um objeto, se tinha algo valioso, algum objeto valioso. Caso não tivesse, eles olhavam para os membros da família e eles pensavam em benefícios para a monarquia, em benefícios para o rei. Então, se tivessem filhas adolescentes, eles levavam elas para trabalhar no castelo, trabalhar cozinhando, lavando os tecidos, tingindo o tecido. Se não tivessem homens, levavam, se fossem adolescentes, os meninos, levavam para fazer treinamentos para a guerra, colocarem eles para lutar. Ou, se fossem crianças, vamos dizer assim, que não tinha como colocar eles para exercer algum trabalho, era levado o pai ou a mãe e era mantido preso até pagar o imposto. Só que esse imposto ia ser pago com juros. Então, um exemplo, eu tinha que pagar 5 moedas de ouro agora. Eu não tenho as 5 moedas de ouro. Ele me dá um prazo que eu vou ter que pagar essas 5 moedas de ouro mais os juros.
Aí vamos supor que agora eu vou ter que pagar 12 moedas de ouro. Se eu não tinha como pagar nem 5, como é que eu vou conseguir pagar 12? Então, por isso que muitos deles eram mantidos como escravos. Quando eu digo escravos, porque eles trabalhavam e não recebiam nada em troca. Tá bom? Então, aqui na página 79. Oi. É tipo uma espécie de roubo que eles faziam. Tipo uma espécie de... Roubo. Sim, é. Página 79, convocação dos Estados Gerais. Vamos lá. Diante da recusa do parlamento, lá na Assembleia dos Notáveis, que eles não concordaram, primeiro e segundo estado, não concordaram com essa reforma fiscal, não concordaram que eles tinham que pagar imposto. Então, diante disso, Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma grande assembleia com representantes dos 3 estados, que formavam a sociedade francesa. Sua última reunião ocorrera havia mais de 170 anos. Olha só, a convocação dos estados, a convocação de uma assembleia só podia ser feita pelo rei, uma assembleia geral. Nenhum outro membro poderia convocar, poderia tomar a iniciativa de fazer uma reunião, de dar alguma ordem. Só quem poderia fazer isso era o rei. Quando eu falo que só o rei poderia convocar, porque é a convocação dos 3 estados, convocação das 3 classes sociais dos seus representantes, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Aí você deve estar pensando, mas professora, a gente não acabou de ver na página 78 que teve a Assembleia dos Notáveis do Parlamento? Sim, mas aquela Assembleia não foi para tomar decisão de como a crise na França iria se resolver. Não foi. Ali, eles se reuniram, não era a Assembleia Geral, era uma Assembleia dos Notáveis, primeiro e segundo estado. Eles se reuniram para dizer que não concordavam com a ação do rei e levar essa posição para o rei. Diante disso, Luís XVI fez o quê? Teve a convocação dos Estados Gerais, que só ele poderia fazer. Ninguém poderia passar por cima dele nessa convocação. Só ele. Então, ele convocou os membros das 3 classes sociais. Do primeiro estado, clero, representantes da igreja, monarquia, representantes do reino. Segundo estado, nobres, burgueses, vamos dizer assim, da alta sociedade. E o terceiro estado, camponeses, comerciantes e artesãos de baixo poder aquisitivo. Então, em cada uma dessas camadas, eles tinham representantes. Então, eles foram convocados. O que foi que aconteceu nessa assembleia, que ocorreu no dia 5 de maio de 1789? O que foi que aconteceu? O monarca, quem era esse monarca? O rei Luís XVI, o clero e a nobreza defenderam a ideia de que as votações se realizassem como um voto para cada estado. Eles defenderam a ideia de que ambos que estavam ali presentes deveriam votar. Aí aqui entra um ponto parecido com a democracia. Vamos deixar o povo resolver, que é o que acontece nos países republicanos. E o que aconteceu? Realizasse com um voto para cada estado e não o individualmente. Ele queria que todos votassem juntos e não que votassem separados. Eles já tinham a seguinte perspectiva: todos votando juntos, vamos ter mais aliados do que menos. Se forem separados, cada um vai votar de acordo com o que o seu grupo decide. Então, vamos trazer todos para o nosso lado. Como o terceiro estado era o mais numeroso, terceiro estado, camponeses, 80% da população. Olha aí a quantidade de gente que deveria ser convencida. Na votação individual, o clero e a nobreza seriam derrotados. Por isso que eles queriam que a votação fosse o quê? Juntas, porque se fosse individual, os camponeses eles iriam decidir por si. Não, vamos derrotar eles. Vamos mostrar para eles que a gente tem mais força. Quando o voto é junto, eles chegam para cada camponês, para um grupo e dizem assim, olha, se você votar
a favor do rei, o rei vai diminuir o seu imposto. Então, eles conseguiam conquistar, vamos dizer assim, alguns camponeses. Aqui já entra o fato de quê? Da corrupção. Olha que a corrupção não é um fato de hoje, é um fato bem antigo dentro da nossa história. Porque esse intuito de comprar, vamos dizer assim, o voto do outro, já existia nesse período, nessa questão da votação da Assembleia Geral. Aí, continuando, com o terceiro estado, como o terceiro estado era o mais numeroso, na votação individual, o clero e a nobreza seriam derrotados. Já na votação por estado, o terceiro sempre perderia, pois o primeiro e o segundo votariam juntos. Vocês estão compreendendo? Sim. Sim. O terceiro estado, representado por membros da burguesia, não aceitou o sistema de votação, defendido pelo clero e pela nobreza, que assegurava a manutenção dos privilégios de origem feudal. Essa votação, ele tinha como objetivo fazer o quê? Terceiro estado continuar pagando os impostos, e agora os impostos iriam ser mais altos, o primeiro e o segundo ficarem isentos. Só que isso deu vamos dizer assim, um movimento de desconforto dentro da população, onde em junho de 1789, os membros do terceiro estado, eles retiraram-se da reunião, proclamando a Assembleia Nacional e passaram a defender a elaboração de uma Constituição para o país. Então, eles saíram da Assembleia Geral, eles saíram da convocação do rei Luís XVI, resolveram criar uma nova Assembleia só do seu estado, só do terceiro estado, isso por conta própria, e dali fundar uma Constituição onde iam ter os direitos e os deveres de todos, e que todos iriam ser tratados de forma igual. Aqui na página 79, o que é que vocês vão marcar? Bora lá. Primeiro parágrafo. Luís XVI convocou os Estados Gerais. Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma grande assembleia com representantes dos 3 estados. Luís XVI convocou os Estados Gerais com a grande assembleia com representantes dos 3 estados. Segundo parágrafo. Como o terceiro estado era o mais numeroso, na votação individual, o clero e a nobreza seriam derrotados. Como o terceiro estado era o mais numeroso, na votação individual, o clero e a nobreza seriam derrotados. Terceiro parágrafo. Lá no finalzinho. Os membros do terceiro estado retiraram-se da reunião, proclamaram a Assembleia Nacional e passaram a defender uma Constituição para o país. Pode repetir o terceiro, tia? Terceiro, os membros do terceiro estado retiraram-se da reunião, proclamaram a Assembleia Nacional e passaram a defender uma Constituição. E agora a gente vai para o quarto parágrafo, onde a gente tem, leitura, tá? O rei, com medo da reação popular, ordenou ao clero e à nobreza que se reunissem com a Assembleia Nacional. Assembleia Nacional aqui já era quem? Os representantes do terceiro estado, que a gente acabou de ver que eles se retiraram da Assembleia Geral, terceiro estado, e criou uma nova Assembleia, que foi a Nacional, foi criada pelo terceiro estado. Então, o rei Luís XVI, com medo da reação do povo, ele ordenou que o clero, que era a igreja, e a nobreza se reunissem com o terceiro estado. Transformada em julho na Assembleia Nacional Constituinte, Luís XVI apresentou um programa de governo em que aceitava a monarquia e abolia os privilégios fiscais. O projeto, no entanto, mantinha a cobrança do dízimo pela Igreja Católica
e os privilégios aristocráticos do clero e da nobreza. E aí vocês têm a imagem da sessão de abertura da Assembleia dos Estados Gerais, onde vocês têm a representação das 3 camadas, dos 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Vocês conseguem identificar a classe social de cada um na imagem? E aí? Conseguem? Sim ou não? Não, mais ou menos. Vamos lá. No canto direito, na parte de baixo, onde tem as pessoas com as roupas mais escuras. Terceiro estado. Terceiro estado. Na parte de cima, segundo estado. Nas laterais, primeiro estado. Deu para identificar? Na parte de baixo, do lado direito, que estão com as roupas mais escuras, terceiro estado. Na parte de cima, segundo estado. E nas laterais, com o centro, onde tem a mesa, primeiro estado. Então, nós tínhamos a representação com todos os estados das classes sociais, ou seja, dos primeiro, segundo e terceiro estado. O que ficou decidido com a Assembleia Nacional Constituinte? Não iriam mais pagar os impostos, mas eles deveriam pagar o dízimo para a igreja, que de uma certa forma, olha aí a igreja envolvida na política, que de uma certa forma esse dízimo pago para a igreja era uma forma também do rei, da monarquia, se beneficiar porque eles eram aliados. A igreja convencia o povo da importância de pagar o dízimo. E aí era a mesma coisa do imposto mensal, só que aí, nesse momento, eles iam pagar o quê? Com um preço mais alto. Só que na visão do povo, na visão principalmente dos camponeses, eles estavam pagando para a igreja. Então, não estava dando para a monarquia, é como se eles estivessem dando para Deus, pagando para Deus. Então, eles acabavam sendo convencidos pela Igreja Católica, que era aliada do rei. Dúvidas? Eles, naquela época já existia o pecado da igreja também. Sim. É um momento da história, vamos dizer assim, da Igreja Católica. Eu, como católica, digo isso. É um momento da história que não é muito legal. A Igreja Católica se envolvendo na questão política. Mas que, depois de um bom tempo, a Igreja reconheceu esse erro, essa falha, vamos dizer assim, de comportamento dos membros da Igreja no passado. Hoje ela reconhece. Então, se reconhece, já é um lado positivo para a gente ficar um pouco mais aliviado. Reconhece os erros cometidos pela igreja no passado, né? Alguma dúvida? E aí? Alguma dúvida, meu povo? Não? Pois a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. E aí? Podemos encerrar? Sim? Sim. Pois uma boa manhã a todos. Aproveitem o restinho do seu dia. Fiquem de olho nas informações lá na agenda e no Class, que tem gente que não está lendo. E entregue as atividades. Tem gente aqui entregando atividade atrasada. Cuidado, tá bom? Até a nossa próxima aula. Tchau, meu povo. Tchau, tia. Tenta dormir. Tchau. Tchau.